Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos retomar o nosso painel número 3. Nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto de descarbonização que o IBRAM e o Mining Hub têm desenvolvido em conjunto, que chama Zero Carbon Mine. Se a gente pode comentar que dentro desse projeto, a gente tem, trabalhando com a inovação, trabalhando com o desenvolvimento, diversas lógicas de como poder avançar e desenvolver um trabalho. Quando você traz um ecossistema, né, de grandes mineradoras, de startups, de empresas fornecedoras da cadeia, academias, centros de pesquisas. Você tem problemas que a gente chama de baixa complexidade e você tem problemas que a gente chama de alta complexidade. Esse tipo de um case que vocês vão ver de setorial de alta complexidade, que é como a gente trata a lógica da descarbonização. Não é através de uma prova de conceito. Então, vai ser essa próxima janela que a gente vai ter de oportunidade de conversa aqui. Nós vamos tentar trazer para vocês um exemplo real, prático, de como que o setor da mineração está se organizando de fato, saindo do discurso, saindo das possibilidades de entrega, para que a gente tangibilize e tenha um projeto de alta complexidade num tema que está no roadmap de todas as mineradoras e cadeias de fornecimento, que é a descarbonização. Então, esse é o primeiro objetivo desse grande painel que a gente vai estar puxando aqui agora. E peço que vocês, ao endereçar as perguntas, que tiverem algumas dúvidas, que é uma baita oportunidade a gente ter de conversar com os nossos convidados aqui. Começando pelo começo, então. Eu sou o Leandro Rossi, eu sou o diretor executivo do Mining Hub. E o Mining Hub, para quem não teve a oportunidade de conhecer, é um movimento feito das mineradoras para as mineradoras. É um hub de inovação, uma entidade privada onde as próprias mineradoras coordenam. E o IBRAM, nosso grande parceiro desde o início, tanto que a gente opera junto, está em conjunto com essa operação da descarbonização e desse grande projeto. Dentro do Mining Hub, como eu disse, a gente tem algumas esteiras que a gente desenvolve. Você tem uma esteira desenvolvimentista, onde a gente trabalha esse conceito de startups nas inovações abertas com as mineradoras para a busca de solução de problemas que são comuns e relevantes ao setor. Você tem uma outra esteira, que é uma esteira de escala de soluções, uma vez que a gente tem quase 5 anos de operação, 5 anos e meio, dentro de projetos de mineração, que é de ciclos de longo prazo, capital intensivo, então tende-se a que você comece a capturar resultados a partir do momento que você já tem aí um bom prazo de desenvolvimento. Então você tem uma esteira que desenvolve, você tem uma esteira que foca na escala dessas soluções, você tem uma esteira que para a gente é uma pauta muito relevante para o setor, foi dito na maioria das palestras, vocês vão escutar isso, que é essa pauta não só do ESG, mas a pauta de impacto. Como que a inovação pode trazer um olhar diferente na pauta de impacto e contribuir com desafios nos territórios das mineradoras, através de comunidade ambiental, enfim. Então você tem um espaço grande pela relevância, isso vira uma esteira muito forte para a gente. E você tem o que a gente vai trazer e tangibilizar de exemplo aqui hoje nesse painel, que é uma esteira de alta complexidade. Como que a gente trabalha desenvolvendo projetos que são dores comuns das mineradoras, sensíveis à maioria das mineradoras e que são de alta complexidade. Você não vai resolver isso através de uma prova de conceito ou através de uma startup resolvendo numa mineradora. Você precisa de um remédio, você precisa de uma rota diferente. E aí eu vou me permitir então um pouco trazer o contexto desse painel que a gente está aqui e como que a gente construiu e chegamos até aqui hoje nesse projeto em conjunto que, ouso a dizer, depois eu vou deixar, já provoco o Felipe aqui, mas ouso a dizer, para o Reino Unido, em termos de visão global e em termos de um projeto, de um setor organizado por um grupo de empresas com um tema relevante, descarbonização, numa plataforma física geográfica relevante, que é o Brasil, e com a mineração, acho que é um dos projetos inéditos que a gente tem na carteira e nós vamos ter oportunidade de conversar. E aí, durante 2022, pós-pandemia, começamos a fazer uma busca de potencial projeto para discutir o tal do tema descarbonização, transição energética, como é que a gente faz economia de baixo carbono, e fizemos várias consultas, fizemos várias buscas, além de conversar com as mineradoras e entender que cada um está num tempo de maturidade. O Mining Hub falou assim, nós precisamos buscar nessa esteira de alta complexidade como é que a gente faz um projeto desse. E depois de diversos assessments e conversas, chegamos a uma parceria muito legal com o pessoal do Reino Unido. O governo do Reino Unido, a gente tem uma parceria muito grande com eles e chegamos no Energy Catapult System, que é uma instituição que o pessoal vai dar a oportunidade de detalhar, e que para mim foi, eu acho que o grande ponto de inflexão da proposta para que a gente pudesse avançar com esse trabalho. O Energy Catapult System é o seguinte,
eles têm diversas capacidades e habilidades pensando global de como que eles podem ajudar o mundo em transformação. Duas delas nos interessaram bastante, foi um dos grandes fatores de diferenciação. O primeiro deles, como que é a gestão de energia. E aí a gente está falando da maneira mais ampla possível. Mas o segundo que vem associado com esse trabalho, que é como que a gente pensa de uma visão integrada, sistêmica, para resolver um problema complexo. Isso é que nos interessa, porque não adianta a gente, às vezes, imaginar que para a descarbonização a gente vai pegar uma rota específica, vai pegar uma bala de prata específica e achar que dali vai sair a solução. Não é. Então, como que a gente faz por uma relação de causa e efeito, ainda mais que a gente vai estar fazendo tendência, como é que a gente faz para ter uma visão sistêmica integrada e pensando? Esse foi o motivo que atraiu o Mining Hub. Esse foi o motivo que o IBRAM se sentiu também muito motivado a fazer o trabalho. E vamos lá, começamos um grupo. A gente tem um grupo de 23 mineradoras e dessas mineradoras, 11 mineradoras partiram nesse trabalho. O trabalho já está na fase dele amplamente desenvolvendo, fazendo esse mapeamento e a ideia dele é como é que a gente vai discutir possibilidades, cenários e respeitando maturidades distintas das mineradoras, como é que a gente vai entregar valor em termos de descarbonização, ou como é que a gente vai provocar perguntas corretas para buscas de respostas coerentes com esse projeto que não se resolve de uma maneira. Muito bem. Entendemos o que nós vamos fazer aqui nessa próxima 1h15, entendemos qual que é esse contexto que a gente vai debater. Então agora, de uma maneira, e espero que a gente faça de uma maneira muito boa, informal, e que vocês curtam esse momento de discussão, eu gostaria de trazer então os nossos convidados para a discussão e que eles possam não só se apresentar, mas também já comentarem um pouco. E eu queria começar por você, Felipe. Primeiro, obrigado por ter aceitado, por ter vindo. E mais do que isso, por ter entendido o potencial desse projeto à luz de uma carteira de portfólio que vocês têm, mas acho que desde o início a gente tem vamos dizer, uma cumplicidade muito grande com esse projeto, então mais uma satisfação muito grande dividir aqui com você essa experiência. E aí, Felipe, eu já queria trazer para você um pouco dessa visão. Como foi para vocês essa construção e a lógica desse projeto, olhando para esse setor, colocando esses três grandes eventos que a gente trouxe aqui, né? Um setor de referência, mineração. Uma geografia relevante, Brasil. E um trabalho que a gente possa fazer para mudar o ponteiro, descarbonização. Então, como que para você, desde o início, viu esse trabalho e traz essa agregação de valor? Mais uma vez, agradeço. Obrigado, Leandro. Consegue me ouvir? Bom, eu estou me ouvindo também. Não, falando vai te incomodar. é melhor, né? Não é bom ficar se ouvindo. Obrigado, Leandro, pelo convite. É sempre um prazer vir a BH. Eu comento com os meus amigos que se tornou a minha casa brasileira, né? Então eu venho mais a Belo Horizonte do que a Curitiba quando eu venho para o Brasil. Até para me apresentar a Energy Systems Catapult. Eu trabalho como consultor sênior na Energy Systems Catapult e lidero os nossos trabalhos Brasil e América Latina. Brasil é a nossa maior plataforma. Energy Systems Catapult é parte de uma rede de catapults no Reino Unido, todas com as mesmas características, então são empresas privadas, independentes, sem fins lucrativos, mas que foram criadas pela Agência de Inovação Britânica para acelerar inovação, desenvolvimento tecnológico em diferentes verticais, né? Então as 9 catapults são verticalizadas, a gente trabalha na parte na Energy Systems Catapult, então a gente é focado em transição energética, sistemas energéticos, é a Catapult que foi criada pelo governo britânico para acelerar a transição energética do país, né? E como um brasileiro expatriado, eu falo que é um privilégio poder trabalhar numa organização como essa e ter o Brasil como uma das jurisdições alvo, porque nós somos uma organização focada em impacto. Então a gente nunca estar olhando projetos simplesmente pelo acesso ao capital, pela venda de um serviço, mas realmente algo que a gente acredite que faz sentido do ponto de vista de impacto para a transição energética, de impacto para trazer a mercado soluções que são críticas para que a gente chegue, cada jurisdição nas suas metas, mas no caso do Reino Unido a gente chega em 2050 com neutralidade de emissões, né? E eu corroboro com o que você comentou, Leandro, em termos de cumplicidade, porque quando a gente vislumbrou essa oportunidade de desenvolver o projeto com o Mining Hub, a gente viu que o nível de impacto que a gente conseguiria atingir ele era muito grande.
Primeiro pelo ineditismo que a gente tem do próprio Mining Hub, né? Então é uma instituição que ela é praticamente única no mundo inteiro. Vocês terem conseguido trazer empresas do calibre que vocês possuem, coordenando, muitas vezes, competidores setoriais para realmente remarem na mesma direção, né? E foi aí que a grande oportunidade surgiu. Vocês já tinham criado essa plataforma, já tinham começado a trabalhar no tema de descarbonização e como que a inovação ajuda no atingimento das metas de descarbonização do setor minerário, mas aquilo que eu comentei lá atrás, né? Eu acho que ainda faltava o elemento coordenação e visão de longo prazo, né? E quando a gente falar de descarbonização de maneira geral, e na mineração não é diferente, a gente está falando realmente de um tema muito complexo, né? A gente não tem como fazer análises muito simplistas para processos de tomada de decisão, onde você acaba descobrindo se você acertou ou não naquela escolha depois de 10, 15 anos, né? E realmente isso é muito do que a gente traz a partir da Energy Systems, que é essa visão holística, integrada, como que a gente considera todos os elementos, desde a parte de infraestrutura, tecnologia, políticas, regulações, até mesmo o próprio usuário final, para a gente conseguir fazer simulações e entender os múltiplos cenários que podem contribuir com a visão no longo prazo de neutralidade nesse setor, né? E o que vale ressaltar é que ele é um projeto que ele foca em descarbonização, mas que o principal elo é inovação, né? Então, a gente entender como que a gente consegue trazer um grupo, entender quais são as alternativas de descarbonização e quais são as principais alavancas de inovação e tecnologia que dê suporte a isso. E aí, não só fazer um belo de um relatório e um PowerPoint que explique quais são essas opções, mas realmente engajar e inovar, não só do ponto de vista de que tipo de tecnologia você vai usar, mas quais os tipos de modelos de negócio que a gente pode desenvolver para que a gente traga o setor conjuntamente. O projeto ainda está na sua fase inicial, né? Bastante coleta de dados, engajamento com todos os stakeholders que estão envolvidos, mas uma coisa que eu já tiro como bastante positivo do que a gente tem feito é a voluntariedade da maioria dos players que estão envolvidos de fazer coisas conjuntamente, né? Então, acho que a gente tem uma oportunidade quase única de trazer a mercado e tornar economicamente viáveis tecnologias que vão ser críticas não só para a descarbonização da mineração, mas para a descarbonização de vários outros setores de difícil abatimento. E eu acho que é isso que mais me move, é realmente ver que a gente, a partir desse projeto, a gente vai causar impacto na mineração, a gente vai causar impacto no Brasil, a gente vai causar impacto a nível mundial a partir da aceleração de tecnologias que são críticas para o Net Zero. Boa. Tem que te complementar porque nós não combinamos não, mas na hora que a gente tem um ponto de vista de alguém externo vendo essa lógica e traz que o arranjo Mining Hub é um dos arranjos de destaque para esse processo, nós não combinamos disso dentro da cumplicidade, esse jabá não, mas de fato, Felipe, esse é a nossa propósito, é a gente de fato juntar, sentar e debater temas relevantes e ver como é que a gente faça mexer o ponteiro. E aí eu vou trazer, tem umas perguntas boas depois para projeto, para a gente conversar, mas eu queria trazer o Grant para a conversa. E aí, Grant, eu queria trazer um pouco da sua experiência e vivência na hora que você olha para grandes modelagens, grandes projetos, na hora que você teve um projeto desse de mineração, descarbonização no Brasil como um todo, com 11 players principais que estão aqui, qual que é o grande... qual que é a grande entrega, qual que é o grande motivador para você, olhando de fora, nessa visão consultiva para o setor e que você pode trazer de agregação de valor para que esse setor tenha, no futuro próximo, olhando para um trabalho desse. E, mais uma vez, te agradeço a presença, a parceria e essa visão de dedicação dentro do projeto. A satisfação tê-lo aqui com a gente. Hello, so I'm Grant. I'm an engineer at the Energy Systems Catapult. So I work on a lot of projects a bit like this, very complicated projects with a lot of stakeholders, a lot of different technical options. A lot of our projects, of course, are UK based, but we do have other sort of international projects like this one.
And we try to formulate them all in the same sort of way. So the first thing to do is to understand the ecosystem that we're thinking about. And that's not just the technical ecosystem, so it's not just how the energy flows, what the technical options are for decarbonisation, but we also try to think about the wider ecosystem. What does it mean for the people who are going to be affected by the changes? What does it mean in terms of policy and regulation? What are the business models? What are the opportunities to support innovators to bring decarbonisation? So we've worked on, let's say, lots of projects that are complex like this one. One example that may be relevant just for the number of stakeholders and the complexity is we've worked a lot with the City of Manchester in the UK, which has 10 different administrations that run the city, and then a sort of higher level administration that tries to coordinate across those 10 different political bodies. And we started working with Manchester back in 2013, 2014 maybe, and that work is still ongoing. So these projects take... Acontecendo, então esses projetos duram muito tempo e a gente tenta entender o sistema local, a gente passa disso para avaliar opções diferentes da descarbonização e a partir disso nós procuramos inovações específicas que podem ser relevantes nesse ecossistema e aí a gente constrói em cima disso para tentar dar suporte aos inovadores para trazer os produtos deles para o mercado com uma escala de demonstração, etc. Então, em Manchester nós começamos com uma análise de energia para toda a cidade de Manchester e nós procuramos quais opções devem ser adaptáveis para descarbonizar a escala. E aí nós fomos para um dos municípios, fizemos uma análise detalhada, um plano de energia detalhado para um município para ver como que a gente podia descarbonizar aquela área. Dali a gente fez a mesma coisa para os 9 municípios, então agora a gente tem um plano detalhado para toda a cidade. E a partir disso, a gente precisa de iniciar a inovação para trazer a cidade inteira para começar a trazer o dinheiro. Então, a gente está vendo algumas, sabe, a gente tem iniciativas que estão ajudando, mas isso está tudo com base nas pesquisas, na análise que a gente fez, e isso começa a trazer o dinheiro, trazer as mudanças e a inovação. Então, acho que esse projeto que a gente está trabalhando na indústria minerária brasileira de maneira parecida, a gente tem que conversar com todos os stakeholders, entender quais são as opções, e a gente precisa coordenar entre as pessoas diferentes. A gente tem prioridades diferentes, objetivos diferentes, e nós estamos tentando achar esse lugar comum, sabe? A gente trabalhar bem num ecossistema muito complexo e apoiar essas inovações para trazê-las para o mercado e entregar o máximo de valor. Eu acho que um dos pontos principais, na hora que você traz exemplos, na hora que Felipe traz essa visão sistêmica, etc., como um todo, e aí, Valmer, primeiro agradeço também, eu acho que você tem um papel aqui, além de participante, um desafio grande, que você representa as mineradoras do projeto, então uma satisfação muito grande ter a Alcoa desde o início engajada e vendo com esse projeto. E para a gente dar uma visão lógica de um projeto desse, que nós não estamos falando de uma ação de grupos ou uma ação de filantropia, nada disso, nós estamos falando aqui de negócios aplicados e que vão gerar benefícios. Eu queria trazer um pouco do ponto de vista para você, como é fazer parte de um trabalho desse, que na hora que você é convidado pela porta de entrada, você não sabe qual é a porta de saída ainda, porque é um trabalho, é um projeto, mas qual que é o grande motivador no ponto de vista seu? E aí, olhando, claro, você está falando em nome do stakeholder das mineradoras que são participantes, são 11, né, relembrando aqui para vocês, mas o que faz sentido e como que é o motivador grande para a Alcoa fazer parte desse trabalho? Obrigado mais uma vez pela sua presença e a bola é sua. Obrigado, bom dia a todos. É uma satisfação enorme estar aqui representando a Alcoa e uma dessas 11 empresas que fazem parte desse projeto tão importante que é o Mining Hub. Bom, eu queria começar dizendo que mais do que uma escolha é uma necessidade. A gente vive hoje onde dentro das nossas atividades mais simples do nosso dia a dia, a gente sente o impacto do que está acontecendo no mundo em relação à condição do clima. Então, isso já, por si só,
já impulsiona em todos nós como indivíduo, em todos nós como trabalhadores da indústria, do setor, uma necessidade, uma responsabilidade muito grande de buscar caminhos aonde possamos seguir esse processo de transformação rumo à sustentabilidade, né? E para mim, particularmente, que estive durante 28 anos lidando diretamente com operações, com processos produtivos, liderando operações, eu tenho agora a oportunidade de estar numa posição de diretor de saúde, segurança e meio ambiente da Alcoa, uma líder global, mundial, no segmento de mineração, produção de alumina e alumínio, um eletrointensivo. E o nosso compromisso começa, como exemplo, desde a retomada, repartida numa fábrica de produção de alumínio no estado do Maranhão, a planta da Alumar, onde por 8 anos essa planta ficou parada e nós pudemos retomar a produção em abril de 2022 com energia 100% renovável. Esse já é um grande passo, esse já é um compromisso demonstrado da Alcoa, dentro do seu setor, do seu segmento, de que as coisas estão mudando e mudarão. E dessa forma nós seguimos compromissados, comprometidos em buscar todas e quaisquer alternativas que permitam a gente garantir essa sustentabilidade do ponto de vista ambiental, financeiro e também social. Então, estar junto dentro do MineHub, junto com outras grandes empresas do setor, onde teremos a oportunidade de compartilhar os nossos projetos, os nossos anseios. Sabemos, como você muito bem colocou, que cada empresa tem o seu plano de trabalho, tem os seus objetivos, tem as suas metas, tem os seus roadmaps. Isso será, obviamente, tem que ser respeitado, cada uma tem o seu plano, o seu plano de investimento, o seu plano intelectual, o seu capital intelectual, mas dentro desse MineHub a grande oportunidade é poder compartilhar, é poder ter esse momento de trocar experiências, compartilhar benchmark, compartilhar ideias. Infelizmente, digo, mas sabemos que o mundo real, né, é assim, não existe aquela solução única, como você também disse, aquela bala de prata, aquele silver bullet que vai solucionar todas essas questões complexas. Mas saber que temos dentro dessa associação com essas grandes empresas, de uma forma estruturada, coordenada, um ponto onde podemos trocar e, dessa forma, encurtar o caminho. Sabemos que o caminho é longo, então as alternativas que a gente precisa para encurtar o caminho, nessa condição, nessa proposição feita pelo MineHub, isso vai acrescentar e agregar muito a todas as empresas. Boa, Valmer. Você trouxe, eu falei que você estava falando em nome das mineradoras como um todo, mas você trouxe uma fala muito positiva e muito boa. Obrigado pela sua colaboração. Alexandre, deu tempo de trocar o chip? Boa. Alexandre está com a gente também. Eu queria trazer agora uma pergunta que inicio com o Alexandre e depois trago para a Laura no mesmo contexto, que a gente tem mania às vezes muito de discutir o lado técnico. E eu posso estar falando aqui mó besteira, mas aí não vai dar tempo. A gente vai ter que esperar chegar em 2050 para descobrir, Felipe, mais Grant, vocês dois especialistas. O gargalo não vai estar nos roadmaps para 2030 e para 2050, em termos de tecnologia. A gente vai ter gargalo muitos outros, mas não em termos de tecnologia para descarbonizar. O que a gente viu imerso no Reino Unido, em termos de tecnologia, conhecimentos, possibilidades, a gente viu coisas que já estão chegando, já não é TRL inicial, não, já estão produtos com já mercado entrando com soluções que vão estar nesse debate da bala de prata, mas que são muito interessantes. E aí me veio uma outra lógica que e o projeto pode trazer, Alexandre, eu queria trazer o seu ponto de vista e depois trazer o ponto de vista do Reino Unido, Laura, que quando você tem um programa desse, de novo, lembrando aquelas 3 alavancas, né? Um país relevante, Brasil, um setor relevante, mineração, um tema relevante, descarbonização. Na hora que você combina esses 3 efeitos, política pública, engajamento de nação
E o que a gente debater, teve um debate grande ontem, ficou muito claro quem teve na abertura, sobre legislação, sobre como que a gente pode empurrar para a gente não perder a lógica. Está vendo que é muito mais amplo do que a solução tecnológica. Eu queria escutar, Alexandre, um pouco a sua percepção, e já agradeço juntar com a gente no painel, sobre como que um programa desse, na sua visão, pode destravar e gerar valor em termos de uma visão de política pública para o setor. E depois, Laura, eu queria que você complementasse trazendo como que um país, olhando do lado de fora, o Reino Unido, faz parte e se pluga numa iniciativa dessa. Obrigado, Alexandre, e obrigado, Laura, por estar com a gente aqui nesse painel. A bola é sua. Obrigado, Leandro. Bom dia a todas e a todos. Queria só ver quem está aqui no painel 1. Levanta a mão aí só para a gente... Aí é covardia, Alexandre. Tem gente até lá do outro lado. Tá bom, obrigado. Valeu, valeu. E eu não vou ficar em pé, hein? Desculpa. No próxima pergunta eu faço uma rodada em pé aqui. Tá certo. Desculpa o meu atraso, pessoal, mas eu estava no outro painel ali e eu estou seguindo a sequência, Leandro, né? Valmer, Grant, Felipe, Lauro, muito obrigado, né, por estar aqui com a gente. Leandro também, a gente inverteu aqui um pouquinho, mas tudo bem. Em casa. Mas eu saí do inventário e entrando agora na descarbonização. Eu estou seguindo um trâmite que é o natural, né? A primeira base é o inventário e agora nós estamos chegando na descarbonização. Quem sabe no outro painel ali eu já estou falando de roadmap do carbono, alguma coisa assim. Mas, Leandro, muito importante, né? Esse projeto ele veio para consolidar aí o que o setor já vinha trabalhando já há alguns anos, né? Nós temos aí as 11 principais mineradoras trabalhando e com elas, né, obviamente, todas já trabalham nessa agenda de descarbonização, de mitigação dos gases de efeito estufa. E como foi falado lá no nosso painel de inventário, a nossa maior emissão hoje é no escopo 1 e também das fontes móveis. São as principais, chegando a 62% das emissões do nosso setor brasileiro. E é muito importante que as mineradoras, essas 11 mineradoras, darão um exemplo, né, de puxar isso. Nosso papel como IBRAM, né, junto com a consultoria Catapult, junto com o Reino Unido, que foi firmado, né, esse convênio, esse programa, né, trazer, puxar o setor como um todo, né, envolver. Isso dará recomendações para as médias e as pequenas empresas que não participam do projeto como um todo, mas trarão recomendações e orientações das rotas tecnológicas viáveis para a gente conseguir reduzir as nossas emissões no setor, né? A questão do inventário, não do inventário, das políticas públicas. Das políticas, como é que a gente das políticas transforma públicas, isso? né? O potencial de 11 participando tem que ser além de 11, né, Alexandre? Eu acho que esse que é o grande ponto que eu queria que você explorasse um pouco. Sim, como eu disse, né? Trazendo essas 11 que trarão aí benefícios aí para o setor como um todo, a gente vai conseguir começar a influenciar em políticas públicas, né? A partir do momento que você tem um estudo, um programa robusto, indicando orientações, por exemplo, nós estamos falando do plano clima, plano setorial. A partir do momento que nós tivermos os dados e tiver identificado as nossas rotas tecnológicas de redução de gases de efeito estufa, nós podemos discutir com o governo a melhor forma do governo atingir a sua NDC, né? Não ao contrário, o governo decidir a NDC para o Brasil e descer isso para os diversos setores empresariais e para o próprio governo, né? Nós precisamos ter esses dados e ter base para poder colocar o que o setor consegue e o que o setor vai fazer nas suas reduções de emissões. Então, é mais nesse sentido de criar propostas de políticas públicas junto ao governo, baseado nos dados e no nosso trabalho aqui, né? A gente fica muito prestando atenção no que vai resultar esse projeto, que ele vai servir de base para diversas estratégias, tanto a nível do setor quanto a nível das empresas, né, para que a gente consiga aí reduzir as emissões. Boa. Está quase chegando a parte que eu gosto de painel, terminando a primeira rodada de perguntas. Laura,
taxação, normatização, políticas públicas. Eu acho que a gente não adianta ficar tem hora que inventando a roda, aprender com quem já estão feito. E eu acho que a experiência que a gente teve muito grande no Reino Unido com esse projeto é como que vocês sincronizam muito bem uma visão de Estado e uma visão de políticas. Você conversa com várias entidades, elas têm um perfil de alinhamento muito bom. Como que você vê que Reino Unido contribui de uma maneira muito forte para esse projeto, além de ser simplesmente ter a consultoria que faz, mas aqui nós estamos falando de um projeto de Estado. E obrigado mais uma vez pela sua presença. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Laura Queiroz, eu sou gerente de mineração responsável e de minerais críticos do governo britânico aqui no Brasil. Fico baseada aqui em Belo Horizonte e é um prazer estar aqui na Expo IBRAM e pela primeira vez nesse palco. Então, queria parabenizar aqui o IBRAM pela organização desse evento. É muito importante para o setor e para a América Latina como um todo também. Bom, acho que esse projeto, como todos aqui já disseram, é um grande orgulho para nós e principalmente para o setor de mineração, para poder estar liderando algo tão significativo e importante mundialmente falando. E acho que trazendo o Reino Unido nesse contexto, por que a gente está participando disso, por que a gente lidera essa pauta internacionalmente também, como o Leandro disse, além de tentar trazer a Energy Systems Catapult, que é uma das maiores frentes nesse trabalho. O Reino Unido, além da questão comercial, né, que é o meu trabalho aqui no Brasil, que é promover negócios entre o UK e o Brasil na frente de mineração, é também trazer impacto. Então, acho que todo mundo falou da palavra impacto aqui e o meu não podia ser diferente. Além de tentar fomentar todos esses negócios, a gente também quer causar um impacto positivo dentro do setor. E o Reino Unido, na pauta de descarbonização, é um dos maiores países que está atuando globalmente nessa frente. Aqui no Brasil, é o terceiro maior investidor, com mais de 500 bilhões de libras em projetos desde 2016. Então, a gente está tentando realmente trazer diversas frentes em conjunto. Então, trazendo a frente comercial de mineração, mas trazendo também a pauta climática. Então, nessa frente aqui no Brasil, a gente enxerga o Brasil como uma potência nessa frente de descarbonização, na pauta de mudanças climáticas. A gente está vendo a G20 acontecendo esse ano que vem tem a COP30 em Belém. Então, o que a gente tem tentado fazer é realmente coordenar como que o Reino Unido consegue trazer conhecimento técnico, trazer mais financiamento e coordenar esses financiamentos, porque é muito complexo, né, Felipe, ter acesso a todos esses fundos e como coordenar isso para poder trazer impacto, trazer tecnologia, trazer resultado. Então, uma das principais frentes que a gente tem trabalhado é com o governo federal, principalmente com o MIDIC e com o MME, na criação de hubs de descarbonização da indústria, o hub de hidrogênio, para poder coordenar todas essas frentes que estão acontecendo aqui no Brasil e tentar apoiar o Brasil nas suas estratégias federais, principalmente o ENDI, que é a Estratégia Nacional de Descarbonização da Indústria, junto com o MIDIC, para tentar fornecer novas frentes para regulamentação, mostrar o Reino Unido como essa frente e esse grande exemplo de regulamentação na frente de descarbonização da indústria. E eu fico muito orgulhosa de dizer que a mineração está encabeçando isso tudo, né? Assim, a mineração, que é esse setor tão sensível nacionalmente e que merece mais valorização nacionalmente também, está liderando um projeto como esse que vai realmente servir como base para outros setores também. Acho que depois a gente pode falar um pouquinho, Felipe, sobre como que a gente está tentando incluir esse projeto dentro do Hub de Descarbonização da Indústria junto com a MIDIC e como que isso pode servir também para poder influenciar novas regulamentações, abrir acesso ao mercado, trazer outras nações também para poder atuar junto com a gente nessa frente. Boa. Agora cheguei à parte que eu gosto do primeiro debate. Já quebramos o gelo, agora é a hora que a gente começa a usar a vantagem de estar aqui em cima para ir dando umas apertadas aqui. E a sua vai chegar, que é Reino Unido, legal, mas como que a gente faz para esse fluxo grande de investimento ser direcionado para cá? Então guarda que nós vamos falar disso daí. Queria falar um pouco com o Felipe Grant agora, um pouco mais técnico do projeto. E aí, eu vou usar aqui uma abordagem um pouco mais... Quando você entra num projeto grande, eu e o Alexandre já tivemos essa conversa várias vezes, desde quando a gente começou a conceber, Felipe. Cara,
não é tênue, não. É uma coisa que é muito fácil da gente distinguir e eu queria trazer essa visão de vocês. Quando você faz um projeto grande, e a maioria das pessoas que estão aqui nos assistindo e acompanhando, não só no dia a dia, mas hoje aqui nessa oportunidade, quem ainda nunca viu sobre esse projeto que o MineHub e o IBRAM está liderando, mas como que a gente faz? O termo garantir é muito forte, mas eu queria voltar para vocês como consultores, para a gente sair desse mundo do greenwash, da inovação, da descarbonização e de fato falar assim, esse projeto vai entregar valor, esse projeto entrega valor. A gente acredita nisso, que é por isso que a gente está aqui. Não é para vender consultoria, né? A gente já falou isso muito grande, né, Felipe? Mas como que você, à luz de uma gestão de projetos, e eu queria que você desse uma abordagem bem nessa macro, e Grant trouxesse depois um pouco do detalhe de impacto que esse projeto pode trazer, para a gente sair de uma visão de greenwash, de inovação, de tecnologias ou de descarbonização, para de fato mexer o ponteiro. Essa não estava combinada não, hein, Felipe? Mas essa fica boa. Leandro, Traz um pouco a sua visão aí, eu sei que você é bom nisso. Querendo me pegar, né? Bom, vamos lá. O que eu comentei que eu acho que, principalmente pessoalmente, me move muito nesse projeto e, assim, como alguém que trabalha internacionalmente nessa pauta de inovação relacionada a clean tech e tecnologias que são críticas para a descarbonização da economia mundial. Primeiro, existe um nível de incerteza que é muito grande, então é muito difícil categoricamente afirmar qualquer coisa, mas existem metodologias técnicas e engajamento pesado com stakeholders, que é uma das formas de você realmente entender quais são as necessidades locais e, dentro de um contexto internacional, tentar usar soluções disponíveis internacionalmente para endereçar a demanda local. Então, o primeiro elemento é alto engajamento com stakeholders, e no nosso papel como consultores, ao invés de ficar falando, fazer as perguntas corretas e ouvir realmente quais são as necessidades da Alcoa, da Vale, da Anglo e de todas as outras 8 mineradoras que a gente tem, mas também do IBRAM como representante setorial, do MineHub como entidade que coordena inovação, com todos os outros stakeholders que, de forma direta ou indireta, acabam sendo influenciados. Então, um exemplo do nosso trabalho é o próprio desenvolvimento do que a gente chama de mapeamento do ecossistema, né? Isso vai muito além do que esses atores que a gente está falando, porque no momento que você começa a ter algumas tomadas de decisão, tem alguns impactos, consequências que não são intencionais, né? Então, você conseguir realmente enxergar que são esses knock-on effects, ele é muito importante. Do outro lado, e estando baseado num país onde é nitidamente reconhecido mundialmente pela excelência da pesquisa, do desenvolvimento, né? Então, se olhar para o lado da academia britânica, sempre com suas universidades ranqueadas entre as maiores do mundo, essa oportunidade de engajamento internacional nessa pauta, ela é uma oportunidade muito grande para tirar essa propriedade intelectual da parte de pesquisa e trazê-la para o mercado. E aí é onde as grandes oportunidades acabam surgindo, porque não necessariamente o Reino Unido é o melhor mercado para todas as tecnologias que a gente tem na parte de pesquisa aplicada, desenvolvimento de prototipagem, de piloto, né? Então, essa é uma das coisas que a gente vislumbrou também nessa oportunidade de ter um país tão relevante como o Brasil, num setor que é importantíssimo para o país, e aproveitando uma plataforma já criada, né, que facilita muito o trabalho num projeto desse tipo, né? Você usar uma associação que tem 200, uma entidade como o IBRAM que tem 200 e poucos associados, uma entidade como o MineHub que conseguiu trazer 20 e poucas mineradoras para colaborar em temas comuns, né? Então, a gente enxerga a oportunidade desse projeto de realmente acelerar, trazer para o mercado e tornar economicamente viável algumas tecnologias que não necessariamente no Reino Unido seriam viáveis por características específicas daquele mercado, né? Então, é uma plataforma muito grande, que ela é tão grande como são as nossas ambições de nível de impacto para o projeto. Boa. Grant, não sei até que nível que dá para a gente descer em algumas conversas e análises de projeto, mas na sua experiência e visão já do que você está vivenciando do projeto, e aí me permite só dar um contexto,
que é, para quem localiza, né? Nós somos 11 mineradoras que fazem parte desse grupo de trabalho, dentro de um universo aí de 22 membros do Mining Hub, a gente já tem 11 mineradoras. Esse trabalho, a grosso modo, ele tem 4 grandes caixas, né? A gente tem um trabalho inicial de mapeamento, de entendimento do cenário, do contexto, dos players. Depois a gente tem uma parte de coleta de dado e análise, sempre numa visão setorial, nada individualizado, uma visão setorial, com uma metodologia, uma potência dessa visão sistêmica de análise. E depois você entra para aterrissar, Felipe, que aí eu acho que é o grande ponto que você trouxe, muito bom, para não sair de simplesmente mais um projeto de consultoria e virar um PowerPoint para guardar, mas a gente constrói casos reais de como que por similaridade ou como que por potência de descarbonização de algumas rotas, que essas 11 empresas, às vezes 3, 4 players ali dentro, vão se de fato juntar e aí operar e contratar e levar a mercado caso real para que seja feita a descarbonização. E aí, Grant, eu queria que você pudesse já trazer um pouquinho essa visão do projeto, do que você tem visto de possibilidades, algumas visões, tanto do lado das mineradoras que estão presentes no como um todo, mas na hora que você olha para essa oportunidade de cadeia. O que a gente vê de oportunidade interessante para um projeto desse, para a entrega do que a gente chama dos takeaways, dos entregáveis possíveis de reflexão, o que você já vislumbra como uma lógica de projeto? So, Uma das coisas que a gente quer fazer no projeto é olhar além do valor da cadeia imediata, olhar para a economia num sentido mais amplo. Então, não exatamente qual que é o combustível ou o veículo para usar, mas de onde nós vamos trazer esse combustível, onde ele pode ser usado no sistema brasileiro. Isso se torna uma questão importante, porque talvez pode ser interessante usar um tipo de biocombustível num veículo específico, mas talvez você pode descobrir que esse biocombustível seja mais importante em outro lugar e que ele seja muito caro para o setor da mineração. Então, esse é o tipo de coisa que a gente pensa, como que esses aspectos externos podem influenciar ali onde estamos trabalhando diretamente. Então, existem sinergias e oportunidades, tem coisas que você pensa, não, isso aqui é muito bom para o setor como um todo, mas também algumas considerações que você vê. A tecnologia parece boa, parece ótima, mas quando a gente olha para a perspectiva mais ampla, para a descarbonização, talvez não é a melhor opção. E uma das coisas que a gente pode trazer para esse projeto é essa coordenação entre diferentes empresas. Eles desenvolvem um trabalho excelente individualmente, mas a gente precisa de um ganho de escala, porque talvez os fornecedores não vão mais ter que lidar e negociar com os operadores individuais, mas com o setor como um todo. Tem algumas situações no setor da mineração no Brasil que talvez a gente queira chegar a um consenso, sim, nós queremos desenvolver esse tipo de iniciativa ou de tecnologia, e isso vai fazer com que a cadeia de fornecedores se engaje também nessa transformação e que a gente possa alcançar as nossas metas. Não é um problema fácil de resolver, isso envolve muitas conversas para chegarmos a um consenso, e também muitas análises e coleta e análise de dados. E não é só a coleta de dados, mas chegar também a um consenso de como vamos utilizá-la, analisá-la e como ela vai servir de fundamento para as iniciativas que vamos elaborar num trabalho conjunto e com base nessa informação. E isso é importante, porque as pessoas têm diferentes opiniões sobre o que deveria acontecer ou como deveria acontecer, mas se a gente se fundamenta em dados e na realidade,
pode ser muito mais fácil fazer com que todos chegamos ao mesmo lugar e a um consenso sobre o que deve ser feito. E uma vez que chegamos nesse grau de entendimento, todos trabalhamos juntos e os resultados são muito melhores. De construção desse projeto, e aí eu acho que o objetivo maior aqui de trazer para vocês, quando a gente fala muito de um evento desse, ou de participar de um painel desse, a gente fica muitas vezes tendendo a dizer o que eu faço para descarbonizar, o que a gente faz, tal, e às vezes as pessoas não trazem muito claro o como. E eu acho que esse projeto, a ideia nossa aqui, a gente tem vários exemplos de estar trazendo o como que a gente está andando. E um dos exemplos, durante a construção, Felipe, eu acho que você vai lembrar bem dessa passagem junto, Alexandre, a gente conversando com algum dos players, eles falaram, olha, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque meu board, ele roda em vários ambientes globais de discussão. E na hora que a gente vai nos ambientes globais de discussão, se vocês me permitem uma análise simples aqui, na hora que você está discutindo soluções de hidrogênio, eletrificação, né, hemisfério norte e outras regiões, é um racional, porque existe uma matriz energética, não dá simplesmente para pegar um modelo e trazer. Mas aí, olha que interessante, na hora, o poder de grupo, como é que faz um projeto desse? Um dos membros traz, uma das pessoas, vira e fala assim, cara, esse projeto vai ter uma visão muito clara, e aí o lado agnóstico do Catapult ajuda, porque você traz uma solução, uma ideia de discussão tropicalizada, considerando a nossa lógica de ecossistema, etc, etc, e não fica tentando empurrar uma solução que já é existente. Então isso é um poder muito grande. E testemunha de uma das empresas que vira, isso vai me ajudar muito com o meu board, porque a gente vai ter um poder maior de conversa e sensibilização aqui, não só a minha empresa sozinha, mas 11, que eu vou virar e falar assim, caramba, a gente tem uma rota aqui diferente, e não só a moda do que está se discutindo de eletrificação, por exemplo, em grandes fóruns no exterior, que às vezes os grandes formadores de opinião estão nesses fóruns, mas a gente tem que considerar a nossa realidade. Então, esse é um ponto de como que mexe o ponteiro nessa lógica. Valmer, e aí eu trago você uma lógica aqui que eu queria trazer do ponto de vista das mineradoras. A gente sabe que o projeto de descarbonização, a gente sabe que a construção de um roadmap, no final do dia também ele tem novos custos, novos investimentos, a gente tem que fazer um processo disso de uma linha muito... e aí a minha pergunta para você, olhando para dentro da sua empresa e com um ambiente complexo, até que ponto essas empresas estão dispostas a sacrificar, às vezes, alguma coisa de lucratividade de curto prazo, para a gente andar com um programa desse de longo prazo? A gente sabe que não é fácil, com metas bem ambiciosas, etc. Mas como que é isso dentro da organização, lidar com esse processo para fazer esse reposicionamento estratégico? Bom, Leandro, eu acredito que o pensamento de lucro ou pensamento de curto prazo para um tema tão importante que vai ditar, vai definir se você permanecerá no jogo ou não, ele é inconcebível, né? Então, mas também nós temos que entender que eu preciso passar pelo curto prazo para poder chegar a executar o trabalho de longo prazo e a partir daí garantir a minha sustentabilidade, garantir o tão bom que o meu negócio é, né? A gente vê que, como eu disse, no dia a dia, essas questões estão intrínsecas na nossa rotina, e isso cresce, né, de baixo para cima. Então, é muito importante a gente buscar esses compartilhamentos de alternativas, de modo que a gente garanta soluções longas, longevidade, mas que também a gente tenha a otimização dos recursos, a otimização do capital intelectual e a eficiência de todas as ações, né? E eu queria aproveitar e colocar um ponto aqui mencionado, né, onde nós não podemos, como país, perder esse protagonismo, né? A gente tem todas as condições e recursos naturais para fazer do nosso segmento, do nosso país, um protagonista nesse processo de mudança. Temos usado muito o caminho da eletrificação e temos compartilhado as experiências, compartilhando aqui 2 exemplos. Nós saímos aqui da unidade de Poços de Caldas, onde dentro do processo de transformação, escopo 1, nós conseguimos em menos de uma década sair o uso de um combustível fóssil pesado, um óleo pesado, um óleo 7A, onde tem uma emissão
uma pegada de carbono muito alta através de passos. Primeiro, mudando para gás, e hoje o uso da eletrificação, caldeiras elétricas, onde a gente conseguir uma redução de 5 a 6 vezes de emissão de carbono. Então são experiências como essa, também na mesma linha de eletrificação. Estamos num processo de fazer a mesma mudança na mina em Juruti, no Pará, onde toda a mina é abastecida também com combustível fóssil pesado. Estamos numa parceria junto à Equatorial Energia, fazendo a substituição e a eletrificação desse processo. Então, são exemplos que levam um tempo, né? Mas que vão garantir a nossa sustentabilidade a longo prazo, o caminho correto, aproveitando todos os recursos que o nosso país oferece, dentro do Mining Hub, procurando encaixar a sinergia e as experiências que temos no Reino Unido aqui compartilhado com todo esse suporte para que se estabeleça políticas e estratégias públicas que permitam que todo esse avanço aconteça. E com tudo isso, então, só para concluir um pouquinho, né, a minha fala, sim, é importante a gente fazer pensando no longo prazo, mas toda essa articulação permitida aqui pelo Mining Hub vai garantir de que o curto prazo ele também aconteça, ele seja viável, ele seja lucrativo, porque temos que pensar assim a longo prazo, mas se não fizermos, né, muito bem feito o curto prazo, a gente não chega lá longe. Projetos complexos, esse é o grande dilema que a gente vive, essa ambidestria de resultados do curto que alimentam para chegar no longo, visão de longo prazo inspiradora para sustentar o curto e a gente fazer isso acontecer. Acho que esse é o grande desafio do gestor nessa liderança. Alexandre, você trouxe, né, que comentou sobre o projeto de emissão que o IBRAM fez, o inventário. Eu queria que você trouxesse um pouco, mas antes da gente entrar no inventário, deixa eu fazer um processo aqui com todo o pessoal que está nos assistindo. Pessoal, atrás da credencial de vocês tem um QR Code e tem na tela também. Eu acho que é só o da tela aqui a princípio. Só o da tela, tá vendo? Para vocês mandarem perguntas para os nossos participantes sobre o tema. Aproveita, já cutuca o coleguinha do lado que não está no canal e fala assim, se você quiser mandar uma pergunta de descarbonização para a turma, já aproveita agora. Escaneia o QR Code, manda para a gente que a gente vai recebendo aqui e vai endereçando para fazer esse bate-papo muito mais informal e fluido aqui com vocês, tá bom? Mas, Alexandre, eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão sobre esse trabalho desse inventário que acabou de ser feito, né, com o IBRAM recentemente. E a minha pergunta para você comentou já, mas eu queria que descesse um pouco mais forte nessa linha, que como que uma lógica, como que um trabalho desse se conecta agora com um projeto de descarbonização que a gente está liderando e tocando esse programa, mas como que o inventário que foi feito, e se você puder trazer um pouquinho da visão, como que isso se conecta com esse trabalho, tá? Me permite trazer esse trabalho, além de tudo, como é que na sua visão isso conecta com esse projeto? Tá, ok. Obrigado, Leandro. Bom, a conexão é total, né? A base de tudo que a gente fala é o inventário de emissões. A partir do inventário, você vai saber aonde estão os seus maiores problemas, onde estão as suas maiores emissões. Como eu disse aqui no início, né, desse trabalho, foi identificado que 62,2% das nossas maiores emissões está dentro do escopo 1 e também, principalmente, nas fontes móveis. A seguir aí estão a questão da extração vegetal, né, que é a mudança do uso do solo, com mais ou menos em torno de 14%. Obviamente, né, para ter uma lavra, para ter uma mineração, você tem que fazer, né, o desmatamento para avançar suas atividades. E em terceiro lugar estão aí as fontes estacionárias, né, são as fontes fixas, né. Cada empresa tem sua fonte fixa em especial. Mas o resultado final, já para falar o grande resultado, foi que esse inventário ele foi feito com o ano base de 2022, lançado agora em 2024, e que verificou-se que o setor mineral brasileiro emitiu 0,55% das emissões totais do Brasil naquele ano de 2022, de acordo com os relatórios do governo e de outras entidades. Repete o número, Alexandre. 0,55% das emissões totais
do Brasil no ano de 2022. Está na conta da mineração. Está na conta da mineração. Ou o Brasil seja, emitiu em torno de 2,3 bilhões de toneladas e o setor de mineração emitiu 12, alguma coisa milhões de toneladas. Tá? Então, eu não tenho esse número exato, mas por favor. O 0,55, ele não é muito forte na hora que você traz um número desse para um setor pujante igual é o setor da mineração. Sim. O setor de mineração, assim como outros, ele está dentro da Política Nacional de Mudança do Clima brasileiro. Né? É um setor que também foi solicitado desenvolver o seu plano setorial de mitigação de gases de efeito estufa, e a gente está trabalhando isso. Não quer dizer que, pela baixíssima emissão que o setor contribui na emissão total brasileira, não quer dizer que o setor vai ficar parado. Né? Nós comentamos aqui, Leandro, né, que todas as mineradoras, principalmente as grandes mineradoras brasileiras, já têm suas metas, né, de redução de emissões estabelecidas aí 2035, 2050, né, todas elas trabalhando internamente na sua mitigação, na sua descarbonização. Teve aqui o caso do exemplo da Alcoa e também diversas outras empresas. E o que eu mais vejo é a colaboração entre esse grupo que foi formado de 11 mineradoras, informando o que já existe, o que já tem feito para descarbonizar, né? E também as perspectivas e as tendências futuras para esse processo. A Catapult está vindo justamente com esse intuito, né, de organizar isso e verificar qual que é a melhor rota tecnológica para diversas fontes de emissão dentro do nosso setor. Então, é isso que a gente espera no final desse projeto, além da colaboração, porque não existe competitividade entre as empresas nessa questão. Porque a redução, por exemplo, em fontes móveis, ela vai servir para todas as empresas. Não existe competitividade interna dentro desse programa. E o que a gente mais preza é essa colaboração entre todas as empresas. Existe competitividade, sim, com outros países, né, o mesmo setor, segmentos dentro da mineração em relação a outros países. Né? Obviamente, nós temos que preservar que a nossa pegada de carbono da mineração brasileira ela é muito melhor do que comparada com outros países. Não vou citar aqui, mas muito melhor com outros países que, inclusive, nem adotaram os acordos climáticos mundiais. Né? Então, a gente tem que preservar a nossa competitividade internacional e, obviamente, contribuir internamente com as diversas oportunidades de redução. E aí, Leandro, eu queria mencionar uma coisa aqui. Eu vi no início vocês falando bala de prata, bala de prata. Eu detesto esse negócio de bala de prata. Por que não é bala de níquel? Por que não é bala de ouro? Não é bala de minério de ferro? Minério de ferro. Então, a gente fala bala de prata. Eu, particularmente, eu não acredito em bala de prata no Brasil. Né? A cada momento vem, o hidrogênio verde vai tomar conta e vai passar tudo para hidrogênio verde. Vai passar tudo para eletrificação. Vai passar tudo para... Olha, nós temos uma variedade de energias renováveis no Brasil que a gente tem que puxar isso e tem que usar e tem que ver a adaptação nas nossas atividades. Né? Tem a questão da biomassa, solar, eólico, nós temos uma gama de oportunidades. Né? O hidrogênio verde também vai vir para isso também. Um dia nós vamos ter um hidrogênio verde aqui com uma logística adequada, né? Que as empresas possam aplicar em suas atividades. Né? Quem mais investe em hidrogênio verde no país hoje, no Brasil, são os portos, já vislumbrando, né, não só a questão da logística, né, para exportação e também para consumo interno, mas principalmente por áreas grandes e estar próximo aí de fontes renováveis para a gente ter o hidrogênio verde. Então, assim, tem a questão da biomassa, enfim, é uma gama de oportunidades. E o principal, o etanol. O etanol é o diferencial brasileiro, né, e o biodiesel e outros biocombustíveis que podem ser explorados para a gente utilizar nas nossas fontes de emissões, nas principais fontes de emissões do setor. Então, assim, não existe bala de prata, existem várias balas, pega a tabela periódica inteira aí e nós temos essas balas todas para usar aqui como oportunidade para a gente.
Boa, Alexandre. E realmente, o termo da bala de prata, esse é o projeto mais demonstra claramente que não existe uma solução, que a gente vai buscar uma questão ou outra. E é o ponto que eu comentei sobre essa lógica da tropicalização de estratégia. A gente tem que considerar a nossa matriz, à luz da nossa matriz competitiva, o que a gente faz para puxar. Quer adicionar? Vamos, fica à vontade. Eu quero adicionar sim. E aqui uma grande vantagem de estarmos organizados como estamos, né? Concordo plenamente, não tem bala de prata, não tem só eletrificação, tem uma série, e é preciso, para a gente mudar o jogo, é preciso que a gente tenha uma série de iniciativas, uma série de contribuições. E um exemplo, a gente não tem só também exemplo só de sucesso, não, nós temos de insucesso também. E importante também compartilhar dentro do grupo os insucessos. Nós fizemos um teste na unidade de Poços de Caldas, aí também saindo do escopo 1, concordo que não é só na transformação que nós vamos mudar o jogo, temos que mexer nos demais oportunidades também, aí entra no escopo 2, escopo 3, mas nós fizemos um teste de transporte dos nossos funcionários, buscando também a eletrificação. Mas Poços de Caldas é uma cidade muito acidentada, montanhosa, e não deu certo. Né? Exatamente por isso, por essa característica. Então, a gente poder compartilhar, né, o que não deu certo dentro dessa associação, isso vai nos fazer encurtar caminho. Né? Então, a gente também aprende com os insucessos. Né? Os insucessos fazem a gente aprender e encurtar caminho. Então, a gente poder compartilhar isso junto, né, dos nossos parceiros dentro do Mining Hub, isso é muito importante e é mais uma grande vantagem de estarmos organizados como estamos. Excelente. A gente aprende rápido e a gente faz esse benchmark fluir cada vez melhor e mais rápido. Laura, vou te trazer para a conversa agora nessa visão do Reino Unido. E eu provoquei na rodada anterior sobre a questão de funding, porque é legal, a gente tem um roadmap bem bacana, a gente vai construir diversas iniciativas, mas a gente viu no painel anterior sobre mercado, custo de capital, a gente viu sobre investimentos, e a gente está falando de uma transição energética, não é desconsiderar todos os ativos que eu tenho para colocar um ativo novo, já que a ótica da descarbonização tá. E aí você vai fazer o quê? Você vai afundar o investimento? Não. Então existe uma transição. Mas à luz disso, a gente escuta muito o fluxo de investimento, né, que o Reino Unido tem uma capacidade de organização, tem diversas reservas aplicadas a bons projetos, e aí faz aquela questão, né? Precisamos de bons projetos. Bem-vindo, somos um ótimo projeto. Então, a luz como que Reino Unido, nessa ótica, pode alavancar e conseguir direcionar boas linhas de investimento, que é um roadmap, Felipe trouxe isso de longo prazo, e políticas públicas, como que a gente pode aprender e, de fato, isso tangibilizar dentro do nosso projeto? Como que você vê essa grande contribuição e a razão de vocês estarem liderando esse projeto? E, na sequência, já deixo, o Felipe vai ter a oportunidade, Grant, de comentar sobre o roadmap do projeto em si, onde que nós estamos e o que está vindo pela frente, que eu acho que a gente consegue tangibilizar. Então, já deixo a pergunta da frente, mas volto sobre essa questão de como que o Reino Unido traz essa grande influência sobre possibilidades de funding e o aprendizado sobre políticas públicas. O que a gente pode esperar? Obrigada, Leandro. Acho que vou dividir aqui com o Felipe um pouquinho também essa pergunta, que ele está bem envolvido nesse projeto, principalmente do projeto de descarbonização da indústria, o Hub. Enfim, acho que nesse primeiro momento a gente ainda está organizando todas essas potencialidades de funding aqui no Brasil. Ainda é um momento muito complexo, isso está começando a partir desse ano, né? Então, acho que um projeto como esse, como é um projeto privado, ainda vai ser um pouco complexo de ter acesso direto a esses projetos que a gente está investindo, porque muito do capital investido do Reino Unido na pauta de mudanças climáticas e descarbonização é voltado para o governo federal. Então, por exemplo, o hub de descarbonização, ele é focado no MEDIC, o hub de hidrogênio é focado no MME, mas a gente não só investe o dinheiro e deixa acontecer, não. A gente participa dos projetos, a gente tenta trazer a visão e toda a experiência que o Reino Unido tem nessa frente também. E dentro desses projetos de alto impacto, a gente tenta escolher junto com o Brasil o que vai fazer mais sentido, não somente para o Brasil, mas no contexto global. Então, pensando nessa frente de descarbonização e transição energética, o acesso a esse fundo, principalmente nesse momento, teria que trazer uma aproximação do projeto com o governo federal,
brasileiro, primeiramente, para poder identificar se faz parte da estratégia, se faz sentido para o Brasil, e o Reino Unido trazer essa visão externa, apoiando nessa priorização de realmente do investimento. O que vai ser necessário para poder entregar um projeto como esse? Como a gente tem visto, a mineração não é um setor hard to abate. O próprio Alexandre trouxe aqui números que são mais baixos do que outras indústrias, como aço, cimento, por exemplo. Mas a gente considera que esse projeto vai servir, sim, como uma base para essas outras frentes e que pode, sim, ter alguns acessos que a gente não está considerando nesse momento. Então, eu queria trazer o Felipe um pouquinho para poder falar do Hub de Descarbonização da Indústria, com o MDIC, como que a gente está tentando trabalhar isso em conjunto. Eu provoco para buscar a grana, aí ela volta, que agora é a gente que tem que articular em termos de projeto por aqui. Tudo bem, vamos junto, não tem problema não. Vamos junto, mas a gente vai pautar. O pote de ouro, ele é um pouco mais complexo de ser para chegar acessado. nele tem que... mas não dá para toda hora falar, volte 3 casas, né? Vamos andando. O projeto acho que ajuda bem nisso. Aí, Alexandre, bumerangue. Eu voltei a pergunta, voltou na minha testa, mas a bola é nossa. Felipe, acrescenta, por favor. Sobrou para mim. Bom, vamos lá. Eu acho que a iniciativa do Hub ela é realmente um bom exemplo para trazer, porque... Primeiro, acho que vale a pena dizer o que é esse Hub, né? Então, na COP28, os governos brasileiro e britânico, eles criaram, através da assinatura de 2 MOUs, foram criados os hubs que a Laura mencionou. Então, o Departamento de Energia britânico com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Brasil criaram o que é chamado UK Brazil Industrial Decarbonization Hub, então, um hub focado em descarbonização industrial, em sentido amplo, e o outro focado desenvolvimento da parceria do Departamento de Energia com o Ministério de Minas e Energias, desenvolvimento desse hub focado no ecossistema de hidrogênio de baixo carbono. Uma das coisas que eu falo nessas pautas que são extremamente complexas, como transição energética e atingimento de neutralidade, a primeira coisa que é extremamente importante é você definir a direção da viagem, né? Então, você conseguir dar clareza para a iniciativa privada. Então, é impossível que qualquer governo faça, através de pote de financiamento público, essa transição energética, né? Então, você precisa definir da onde para onde que você está indo, né? Eu vou pegar um exemplo do Brasil sobre descarbonização de frota leve, né? Diferente de um país como o Reino Unido, no Reino Unido é muito claro como que a gente vai descarbonizar a nossa frota leve. É eletrificação e ponto, não existe outra alternativa. Quando você olha aqui no Brasil, não existe esse direcionamento claro do governo federal dizendo, rota de descarbonização de indústria. O que isso gera? Isso gera uma incerteza enorme. O que o capitalista faz? Não investe, né? Você não vai colocar o teu capital se, de repente, em 2, 3, 5 anos, uma política pública altera, você perdeu o teu dinheiro e a gente está falando de investimento em infraestrutura, ativos que você vai amortizar em 10, 15 anos. Então, assim, incerteza gera trava do fluxo de capital, né? Então, boa parte do primeiro pilar do que o Hub está fazendo é usar muito da experiência britânica internacionalmente e domesticamente de como que a estratégia de descarbonização industrial foi feita, né? Então, se a gente pegar a estratégia de descarbonização industrial britânica, a gente passa por uma série de características. A primeira é o conceito de clusterização por emissões, né? Então, hoje a gente tem 6 grandes clusters no Reino Unido que concentram um pouco mais de 50% das emissões industriais. E a partir dessa clusterização, criação de uma infraestrutura compartilhada para realmente dar aceleração daquele ecossistema local do que são as principais alavancas de descarbonização industrial, né? Do ponto de vista tecnológico e de inovação, então, aceleração das tecnologias, que no inglês fala de no-brainer. Então, assim, investe nisso porque é certeza que isso daí vai ser necessário, né? E o que é? Eletrificação, sobretudo, o mais fácil, do começo de baixa, média temperatura, né? Eletrificação de alta temperatura ainda extremamente complexo, desenvolvimento de um ecossistema de hidrogênio e captura e armazenamento de carbono. Então, boa parte do que o Hub está fazendo já é esse primeiro pilar, Leandro, e isso intrinsecamente ele destrava capital, porque você começa a ajudar do ponto de vista de assistência técnica, de formação dos formuladores de política pública,
quais são efetivamente as medidas e as incertezas que precisam ser tiradas para destravar o fluxo de capital privado. O segundo pilar que existe no Hub daí é justamente o mapeamento desses projetos investíveis, né? Então, assim, quais são os projetos que são críticos para a habilitação de investimento? Então, é muito dessa infraestrutura compartilhada, por exemplo, que eu comentei que existe no Reino Unido. E daí, para isso, o Reino Unido tem usado a sua influência internacional para tornar esse Hub muito maior do que uma relação bilateral entre os dois países. A gente está falando de uma relação onde a gente tem uma série de outros governos, Alemanha, Suécia, a gente tem a Agência de Desenvolvimento Industrial Sustentável da ONU, a gente tem o LEAD, a gente tem uma série de stakeholders, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, então tem um monte, tem mais de 20 stakeholders bastante relevantes que ajudam então nessa parte de co-convening. Então, como é que você traz múltiplas rotas de financiamento, mas também de assistência técnica para que isso venha. E daí vem o terceiro pilar, que é onde eu estou bastante envolvido na criação. Então, é uma iniciativa da Energy Systems junto com a Confederação Nacional das Indústrias. Isso acaba desdobrando a rede Senai, toda a rede de suporte a desenvolvimento tecnológico e inovação, onde a gente começou a desenvolver uma visão integrada, de ponta a ponta, de quais são as necessidades que você tem dentro de toda a cadeia de inovação. A gente tem tecnologias que ainda estão super early stages, então como é que você fomenta essa parte de pesquisa aplicada, como é que você desenvolve programas de pesquisa colaborativa entre os dois ecossistemas e amplia para outros, até o que está mais maduro, como é que você coloca plantas pilotos para rodar, ambientes de demonstração e como é que você faz realmente para criar essa demanda que puxa essas tecnologias para o mercado e as tornem economicamente viáveis, né? Então, dentro do trabalho que a gente tem feito em coordenação com o governo britânico, se olhar dentro da estratégia de descarbonização industrial brasileira que foi recentemente construída, você não olha, não tem uma ótica muito grande do governo federal para a mineração, muito pelo que o Alexandre trouxe, né? Então, você vai colocar 0,55% da emissão. O pushback que eu comecei a fazer junto com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, etc., fala, ok, mas mineração também é parte do escopo 3 para uma pancada desses outros setores que estão envolvidos, principalmente cimento e aço, né? Então, muito do trabalho que a gente tem feito e de convencimento, isso foi muito bem aceito, ele realmente trazer o aprendizado e o que está sendo já desenvolvido dentro desse projeto como plataforma para que a gente coloque dentro das iniciativas. E a primeira iniciativa que a gente vai colocar para rodar é uma plataforma de incubação internacional, né? De tecnologias que são críticas para a descarbonização desses setores, né? Então, através de um financiamento do governo britânico, do Departamento de Energia, então aí já tem dinheiro vindo, Leandro, mesmo que indiretamente, mas tem. Então, vai estar sendo feito o custeio de toda essa plataforma de gestão, em parceria entre a Energy Systems e Confederação Nacional das Indústrias, onde a gente, a partir de muito engajamento com os diferentes setores, né, então são 6 setores que o governo federal tinha inicialmente trazido, e a gente está trazendo o projeto de mineração como possivelmente o piloto, porque toda a fase que a gente vai ter de engajamento, setor de steelmaking, setor de cimento, setor petroquímico e químico, de papel e celulose, entre os outros, a gente já está fazendo nesse projeto. E aí é canalização de verba brasileira para financiamento dessas plantas de demonstração. Então, é mapeamento de soluções, tanto no ecossistema britânico quanto no ecossistema brasileiro, para trazer, para endereçar as dores, os desafios que a indústria brasileira tem, e daí a partir da CNI e Rede Senai, desenvolvimento de toda a cadeia de suprimento local, que é o que vai dar suporte, como o Grant falou, na questão de você garantir que a cadeia de suprimento vai estar lá, mas também do ponto de vista da oportunidade econômica, né? Então, a gente também não está olhando só para a descarbonização, mas como é que a gente gera emprego e renda no Brasil. Então, essa é uma medida que, invariavelmente, vai fluir dinheiro a partir do projeto, né?
Se eu puder complementar, Felipe, obrigada, viu? Eu não conseguiria falar metade do que você falou, mas acho que é muito importante pensar em duas coisas, na verdade. Acho que nesse último ponto que você trouxe, de tentar encontrar realmente quais são essas soluções, tanto aqui no Brasil quanto no Reino Unido, a gente tem também a atuação do UKEF, que é a agência de crédito britânica, que atua aqui no Brasil já com 4 bilhões de libras disponíveis, para poder financiar alguns projetos, enfim, e tentar trazer esse acesso a crédito e garantia de crédito com 20% de conteúdo britânico. Então, também é uma frente em que as mineradoras podem identificar como uma oportunidade de conseguir mais financiamento para essas tecnologias e usufruir dessas tecnologias aqui no país. A gente tem diversos fornecedores que estão participando também, então até inclusive no próprio Mining Hub, que estão querendo fazer parte desse projeto e contribuir. Mas acho que uma frente também que eu acho importante a gente trazer, que é a comunicação desse projeto. Então, como que a gente vai comunicar esse projeto, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, para a gente conseguir atrair esses fundos e atrair mais recurso. Acho que uma das frentes que é uma comunicação legal é a parte de minerais críticos. Então, é minerais críticos e estratégicos, né? Então, como que a gente consegue tornar essa temática da mineração ainda mais palatável e atraente para o mercado, principalmente o mercado financeiro, o mercado de investimentos. A gente tem visto, principalmente no governo britânico, que o termo minerais críticos está muito mais atrativo do que o termo mineração, mas aqui, entre nós, a gente sabe que minerais críticos é mineração. Então, assim, como que a gente consegue casar essas duas temáticas, mostrando que, como um projeto como esse, que atualmente não tem tantas mineradoras que atuam dentro do mercado de minerais críticos e estratégicos, pode servir futuramente como uma base para esses novos projetos, tanto de lítio. A gente tem atualmente a CBMM participando, né, com nióbio. Pois é, então como que a gente consegue atrair outras mineradoras futuramente para poder participar e garantir que esse ciclo de transição energética ele realmente seja limpo desde o início. Então acho que isso também pode ser uma frente que vai atrair mais fundos futuramente e pode também desbloquear mais oportunidades dentro do setor. Boa. Começamos a ter, então, boas oportunidades de investimento. Alexandre, aproveitando que ela devolveu para a gente, eu queria voltar para você, então, uma questão. E aí depois eu vou fazer a inversão para dar um tempo do Felipe tomar uma aguinha ali sobre o projeto. E aí a gente vai para o nosso último terço do painel, e a gente desce um pouco mais profundo nas ações, nos entregáveis e na tangibilização dessa grande iniciativa. Mas, Alexandre, queria que você trouxesse um pouco. Somos um setor muito complexo, a mineração é um setor grande, complexo, etc. Nessa lógica, como que o setor pode ampliar resultados deste trabalho de descarbonização, aproveitando essa complexidade? Ok, obrigado, Leandro. Antes de responder você, eu queria voltar um pouquinho da fala da Laura e também do Felipe. A questão, Laura, eu até verifiquei o projeto, eu esqueci o nome certo, UK Pact, que é o fundo, né, que foi criado, né, eu vejo ele muito voltado para o governo, né, para aplicação, o governo aplicar e não empresas, porque eu senti, as empresas me procuraram, falaram, como que eu consigo aplicar para isso? Está todo mundo louco atrás, né? Então eu falei, não, isso aqui está mais voltado para o governo, mas foi bom você mencionar isso. E o que o Felipe falou é muito importante quando ele fala aí que tem que gerar renda, né? A parte social aí que é muito importante que o Felipe falou. E aí, Leandro, eu coloco o seguinte, né? Não podemos deixar de falar de minerais críticos, de transição energética justa, que aí pega a parte social, né? E a descarbonização. Né, são termos que estão intimamente interligados. Né? Se fala de descarbonização, você tem várias outras oportunidades. Temos que falar dos minerais críticos, sim, Laura. Né? É o que o IBRAM vem colocando aqui, que a gente precisa ter urgentemente uma política nacional de minerais críticos estratégicos. E, às vezes, as pessoas falam, tem ali só alguns minerais. Não, vários minerais são estratégicos e deveriam entrar nessa lista, como o minério de ferro, o próprio minério de ferro. Para qualquer produto a ser elaborado, inovado, com novas tecnologias, vai precisar também do aço. E o aço é o minério de ferro. Né? Seja a parte eólica, né?
as torres eólicas, tudo vai precisar do aço. Então, o minério de ferro também é um mineral estratégico, né? E voltando à sua pergunta, então, Leandro, nós temos que dar visibilidade. Falou-se aqui, eu acho que em algum momento, na parte de comunicação, como nós vamos comunicar, né, esse projeto, eu acho que tem que divulgar cada vez mais, divulgar os resultados, e por parte do IBRAM, uma vez esse trabalho sendo concluído, nós pretendemos lançar um guia de orientações para o setor. Como eu disse, né, nós temos 11 grandes empresas, eu digo que são as âncoras que estão puxando isso, é o papel, eu acho que é o papel fundamental, não só do IBRAM, mas essas empresas trazerem essas abordagens e os resultados do setor, né, para que a gente possa disseminar esse resultado para as pequenas e médias mineradoras, principalmente as pequenas, né, que não têm tanto subsídio, né, e recurso, para que elas possam se orientar, né, seria um guia de recomendações e orientações que nós estamos planejando em fazer ao final desse trabalho, né, que servirá aí para todo o universo do setor mineral. Boa. Vamos voltar então um pouco nessa lógica do projeto, e aí eu queria trazer para vocês assim, onde que nós estamos no projeto, onde que nós estamos no desenvolvimento. Como eu falei, nós estamos nesse momento na parte grande que é um trabalho, né, que a gente chama de obra debaixo do asfalto, que é coleta de dados, organização de dados, visão sistêmica do que a gente tem para a gente começar agora a trabalhar as nossas hipóteses do projeto. Então, dado esse contexto, e aí eu era também um dos grandes dessa lógica do painel aqui, então eu vou perguntar para mim como Mining Hub, como é que a gente faz para coordenar os interesses de todos e ao mesmo tempo respeitar o ritmo de cada um. Acho que esse é um grande mérito do projeto. Cada empresa aqui tem um roadmap, cada empresa que participa tem uma loja, cada empresa tem um caminho a ser percorrido. E a gente sabe que dentro de um ambiente de um trabalho de grupo, tem empresas que são as empresas que lideram, as empresas que puxam, que têm já algumas coisas. Então, ou seja, esse ambiente de troca dentro das empresas que vão estar ali dentro, colaborando, discutindo, trazendo, Valmer trouxe brilhantemente assim, a possibilidade que a gente tem de colaborar entre a gente. Eu acho que esse é um dos grandes pontos que a gente tem de destaque. Então, na hora que você coleta dados, alguém tem algum gap de dados, que às vezes não tem pronto, não tem aquilo, a gente se organiza, busca solução para que isso possa ser feito o quê? Uma análise de visão sistêmica. E aí eu volto agora com você, Felipe e Grant, e aí deixo vocês dois trazem uma visão muito clara do projeto de, ok, nós estamos agora nessa fase que a gente chama de coleta de dados, e a gente tem a partir daí a construção dos planos, a construção dos entregáveis. Traz para a gente um pouco dessa visão assim, de qual é o entregável que a gente deixa com esse projeto, ou que a gente quer e vislumbra com esse projeto de uma maneira muito pragmática. Eu acho que isso aí a gente poderia trazer a grande contribuição. E deixo com vocês dois. Grant começando, depois Felipe, fica à vontade, contribui, por favor. Então, eu acho que uma das coisas que vai ser muito importante aqui vai ser os resultados, sabe? Não é só aparecer ideias, é a gente transformar essas ideias em resultados acionáveis, né? Então, nós começamos o projeto, queremos identificar essas tecnologias críticas que vão ser necessárias para descarbonizar a mineração, mas, além disso, como que essas tecnologias vão ser entregues? Quais são as inovações críticas que vão ser necessárias para trazer essas tecnologias para o mercado e participar e fazer com que elas possam ser escaláveis, sabe? Descobrir quem vai financiar, de onde vai vir o dinheiro, quanto dinheiro pode vir dos recursos de governos centrais, quanto dinheiro vai ter que vir da indústria privada, talvez, esse potencial. Se a gente puder demonstrar para o mercado essa tecnologia, então vai ter oportunidade de trazer dinheiro dos fornecedores dessas tecnologias, porque eles vão ver o interesse no investimento delas. Então a gente vai ver, uma das coisas tangíveis é um exemplo crítico, claro, de como é que a gente vai estruturar o processo de inovação, sabe? Quem que vai financiar, e ter uma chamada de inovação para falar, olha, aqui é um exemplo do que a gente pode fazer com a inovação. Por que é importante ter a inovação, escalar suas oportunidades, de aqui que o dinheiro vai vir, vamos lá para o mercado e fazer a inovação acontecer. É por isso que a gente quer fazer isso com esse projeto.
pelo menos um exemplo correto da inovação correta que vai realmente, genuinamente levar a inovação e a mudanças reais. Obrigado, Grant. Eu acho que antes de entrar nas questões específicas do projeto, é preciso entender onde o projeto também se encaixa, né? Acho que o Grant foi muito feliz na primeira fala dele de trazer como exemplo o trabalho que a gente tem feito em Manchester. Como bem citado, a gente está trabalhando lá desde 2013, 2014. Então, eu acho que a palavra complexo é o que mais veio no painel. E transição energética é muito complexo, né? Então, esse é um pedacinho de um projeto que a gente vislumbra de longuíssimo prazo, né? Esse é um projeto mais ou menos de 1 ano, onde o principal intuito dele é realmente entender o ecossistema, né? É gerar moção, tração setorial para demonstrar que uma ação coletiva ela tem um potencial muito grande de impacto setorial, nacional, supranacional. Então, assim, a gente realmente acredita que esse seja o primeiro passo de algo muito maior, que a gente consiga aumentar das 11, conseguir gerar tração, de trazer muito mais mineradoras, de usar e muito do trabalho que a gente faz em termos de ecossistema, entender essas interdependências, interrelações. Então, assim, como é que a gente sai também do setor de mineração e a gente traz o setor de aço, setor cimentício e as interfaces que a gente tem entre outros múltiplos setores. Sempre lembrando que a pauta tecnologia e inovação é o final, né? Então, para a gente atingir a descarbonização, mas do ponto de vista de tecnologia e inovação, é o que uma entidade como a Catapult está criada, né? Então, dentro desse projeto, a primeira fase é realmente entender o ecossistema, né? Então, entender o ecossistema significa entrevistar uma série de stakeholders, vai muito além dos que a gente tem no projeto, entender quais são suas dores, suas necessidades, aonde que eles estão dentro da sua jornada. Então, a gente tem um time altamente heterogêneo, e daí me fogem os números do IBRAM, a gente está lidando com muito dado, Alexandre, já me foge, mas eu lembro que a gente olhou algum número, eu acho que é bem Pareto mesmo, assim, a gente tem lá 20% representa 80% do output, mas o que a gente faz com essas outras 80% que não tem uma escala da Alcoa, da Hydro, da MRN, etc., né? Então, assim, como é que a gente não deixa ninguém para trás, né? Então, como é que a gente faz essa transição da forma que ela seja justa e a gente consiga realmente atender o setor de forma ampla. Então, assim, essa fase de descoberta de dados, ela é crítica, ela precisa ser muito bem feita para pavimentar o que vem depois. Mas, obviamente, bom, eu acho que a gente não teria momento melhor no Brasil e localmente para falar da pauta de descarbonização com tudo que está acontecendo, né? Está difícil até de respirar, né? Então, assim, é emergente o que a gente precisa fazer. Então, assim, o projeto também toca, não é só a parte de descoberta, mas a gente também está tocando em temas onde são os low-hanging fruits, né? Então, 60 e poucos % vem da parte de transporte off-road, né? Então, como é que a gente já usa esse projeto para começar a ter alguns indicativos, realmente entender quais são os vetores energéticos que são importantes, quais são as rotas tecnológicas que a gente precisa, que tipo de inovação que a gente vai ter. E assim, o projeto ele não pode ser só de ambição, né? Eu acho que, eu sei, todas as mineradoras que a gente está trabalhando já têm os seus planos, né? Qual que é a dificuldade, né? Por que a transição energética ela bastante complexa. Eu falo em várias apresentações, palestras que eu dou. A gente está na nossa quinta, tem gente que fala quinta, tem gente que vai falar sexta, transição energética, né? E pela primeira vez a gente está movendo para vetores energéticos, para que elas são menos convenientes e são mais caras. As outras, você ia para alguma opção que ela era mais conveniente, do ponto de vista de logística, de acesso, e mais barata. Né? Então, essa é a grande complexidade. Então, a gente precisa, de uma forma, acelerar a tecnologia para que ela se torne mais conveniente e mais barata do que a gente tem. E a pressão ela é muito grande.
E num setor tão tradicional, com empresas tradicionais, fazer inovação, vocês sabem o quão difícil é, né? Então, é por isso que vocês criaram o Mining Hub. Olha que nobre que é essa iniciativa. Porque é difícil. É super difícil inovar num setor tradicional, empresas pesadas, grandes, né? Então, o lado da transpiração é o que eu acho que a gente tem que trazer desse projeto. Que é chegar lá no final, então toda a ambição dessa primeira fase de descoberta, se a gente conseguir desafio de mostrar de forma bem estruturada como que a gente coloca a inovação de forma colaborativa e traz uma série de players juntos, a gente tem um potencial de demonstração muito grande. Isso automaticamente começa a destravar outros fluxos de capital. Não só vindo do Reino Unido, de outros cantos, mas localmente, seja Claro. governo federal e até da própria iniciativa privada. Porque a gente muda o fluxo, a gente tem um setor navegando, um setor que muitas vezes consegue dar para o investidor, para o capitalista, aquela certeza de longo prazo, fala assim, não, existe demanda, você não está dependente de um único fornecedor, faz o investimento que a gente está garantindo a demanda. E nesse ponto, Felipe, já aproveita que esse comentário sobre os OEMs, os fornecedores da cadeia, como é que eles podem se beneficiar desse projeto e como que a gente olha para essa cadeia? Tem várias perguntas dessa daqui com recorrente, você já estava trazendo um ponto, dá um pouco de visão como o takeaway disso aí. Eu vou tocar nisso e vou passar para você também, Grant. Você já fez muita interface com OEMs, então eu acho que você talvez até seja mais bem posicionado. Mas o que eu acho, assim, né, nessa parte de OEMs, tem dois vieses. O primeiro é do ponto de vista de quem eu estou defendendo aqui, que é o lado das mineradoras, certo? Eu acho que sem um projeto como esse, sem uma coordenação dessa, encabeçada pelo Mining Hub e pelo IBRAM, invariavelmente as mineradoras elas acabam estando à mercê das decisões dos OEMs, né? Então, assim, as soluções de descarbonização que elas vão adotar não são necessariamente as que são mais convenientes para a operação delas, né? Então, assim, vai ser o famoso tomar goela abaixo, né? Então, vai ter que ser forçado a adotar. O que um projeto como esse traz de forma diferente vamos entender quais são as necessidades, o que é mais conveniente, o que é mais adequado do ponto de vista de pegada de emissões, mas de competitividade da indústria de mineração a nível global, né? Porque a gente está falando de uma indústria que exporta, né? Então, como é que a gente posiciona a indústria brasileira? E aí entra a possibilidade de colaboração com os OEMs. Então, ao invés de ser uma abordagem bem bottom-up, onde que vocês vão ter que adotar a tecnologia, como é que você trabalha de forma colaborativa com os OEMs? E daí você olha dentro do ecossistema de financiamento de inovação já estabelecido no Brasil, com o Embrapi, com o FINEP, etc., onde você tem esses modelos de triangulação, né? Onde você tem o OEM, você tem a contrapartida de Embrapi, você tem um player que pode ser o off-take. Então, assim, os mecanismos de financiamento muitas vezes já estão lá. É muito mais a gente trabalhar do ponto de vista de coordenação de stakeholders e de inovação do ponto de vista de modelagem de negócio. Mas vou passar para você também, Grant, se tiver algum outro tipo de insight, como a colaboração com o OEM pode se beneficiar. E Grant, me aproveita na hora que eu vou passar para você trazer um pouco isso. Você que está olhando para o painel de modelagem, e isso é muito sensível, interessante, porque na hora que você vê grandes dados, é exatamente como que você, olhando dessa perspectiva, traz para o projeto análise e soluções que a gente vai ter como avenidas de possibilidades. E aí tem uma frase desse projeto que ela é emblemática desde o início, qual será, para a descarbonização, qual será a rota de menor custo de arrependimento na hora que a gente estiver pensando lá na frente. A gente toma decisão hoje, mas lá na frente qual vai ser o impacto. E aí você olhando como a base UK, olhando, você tem lá hidrogênio, você tem eletrificação, que são grandes avenidas SUS, mas o Brasil é outra. Como é que o projeto permite essa análise tropicalizada, isenta, e você, como grande especialista nessa gestão dos dados, contribui para a gente, por favor? So I think, the OEMs. Os OEMs são muito interessantes e há muito que eles podem contribuir. Precisamos entender o pensamento deles, não apenas no contexto local. Muitos desses OEMs são corporações internacionais trabalhando no mercado local e eles vão procurar soluções que atendam a maior número de mercados onde eles atuam, na melhor escala.
Então, entender as oportunidades que eles estão pensando, qual delas podem servir para o contexto da mineração no Brasil. E precisamos fazer essa análise, entender os custos e benefícios das diferentes alternativas e qual é o objetivo potencial dessas tecnologias. Pode ser buscar os OEMs e falar essas oportunidades e tecnologias têm que levar em consideração o contexto da mineração no Brasil. Tem potenciais e oportunidades diferentes aqui. E precisamos fornecer evidências de qual é este potencial e do porquê, talvez, precisamos pensar em interpretações um pouco diferentes desses dados e tecnologias. Talvez uma mudança de rumo aqui, para que não perdamos uma oportunidade. É uma boa oportunidade que está aqui, mas precisamos fornecer evidências robustas com base nos dados que estamos coletando e analisando. E trazer os OEMs para a mesa, para trabalhar com o setor da mineração e entender as tecnologias que podemos trabalhar de forma eficaz no mercado brasileiro. Para uma questão nossa aqui, dentro, você vê que as coisas elas vão se conectando e trazendo. E o ponto de vista da mineração, o investimento que a gente já falou, de estratégico, mas conectando com o painel anterior, quando a gente fala de oportunidade de mercado, foi dito isso exatamente, que a descarbonização é uma das grandes alavancas que a gente tem, mas tanto com investimento estratégico como desafio econômico. O projeto ajuda a gente a fortalecer posições de mineradoras brasileiras também no mercado global. O Felipe acabou de comentar, um projeto de exportação que a gente tem que ter. E aí vem uma reflexão interna para as mineradoras, de que forma que o projeto de descarbonização pode impactar a competitividade das mineradoras brasileiras no mercado global e como as empresas envolvidas podem equilibrar os custos de implementação com os benefícios econômicos para se tornarem mais sustentáveis. Traz um pouco, ainda mais você dentro da Alcoa, que é um ambiente, né, global, complexo, como é que você pode trazer um pouco dessa contribuição para a gente? A gente tem que olhar pelo prisma da competitividade, de estar competitivo. Hoje, nós temos que pensar que, como corporação, como empresa, se não fizermos esse caminho da transformação e, mais do que isso, demonstrar, né, que estamos progredindo e trabalhando em padrões globais, em padrões, em acordos, né, globais assumidos, nós poderemos ter portas fechadas de mercado. Nós poderemos não ter acesso a todos os mercados. E quando você tem porta fechada, quando você tem restrição de mercado, você sente no bolso, né? Então você perde margem, o seu produto perde valor. Então tem que ser olhado com muito carinho, né? Porque realmente demanda um investimento, né? A gente tem que passar por esse período de transformação, de investimento, para chegar, né, onde queremos no futuro. Mas lembrar que, se isso não for feito, nós teremos restrições de acesso aos nossos produtos. Restrição de acesso é perda de receita, é perda de competitividade, é perda de margem, né? E você vai começando a ficar fora do jogo, você vai começando a ficar numa situação onde você perde os recursos para poder pavimentar esse caminho que vai te colocar numa posição de destaque, de sustentabilidade, né? Não só do ponto de vista sustentabilidade ambiental, social, mas também financeiro. Então isso tem que ser olhado com muita atenção. E a gente tem visto sim, né, que mercados, né, europeus, mercados já começam, né, a gente já tem que começar a demonstrar os nossos balanços, os nossos inventários, as nossas informações, compartilhar os nossos planos, os nossos roadmaps que vão nos garantir de que seremos, né, continuaremos sendo recebidos, bem recebidos em todos os mercados. Boa. Alexandre, você, primeiramente, né, como um grande conhecedor desse mercado, o Valmer trouxe um ponto importante, que são as mineradoras de porte, né, diferente, de porte menores, ou com uma maturidade de descarbonização ainda diferente. Como que o IBRAM, na sua leitura, pode ajudar
para que esses desenvolvimentos, essas melhorias atinjam um número maior de mineradores. Acho que esse é um ponto importante. E na sua visão bem pragmática do projeto, o que você vê como as grandes prioridades de entrega que esse projeto pode trazer para a gente? Tá. Queria voltar um pouquinho da fala anterior, Claro. que é a questão da... Agora me fugiu. Ah, sim. Não, foi falado aqui. Quais são as restrições? Muito importante saber que o mundo, ele está... Isso iniciou com a Comunidade Europeia, instituiu uma regulamentação que se chama CBAM. Nós temos o CBAM, né, que é a taxação de carbono na fronteira. Essa taxação, ela diz o seguinte, de forma resumida, aquele produto que estiver sendo exportado, né, indo para a Europa, se ele tiver uma pegada de carbono maior do que o produto feito dentro da comunidade europeia, ele vai pagar uma taxa de carbono, né? Então, aí nos obriga a ter uma pegada de carbono menor, né? E também, mas isso não é preocupante, porque a gente sabe que o Brasil ele tem um fator de emissão energético ele é muito, muito baixo, né? Por ter grande quantidade de energia renovável no país. A nossa pegada, certamente, para alguns produtos pode ser menor. Mas cria-se já um entrave de exportação. E isso entra também a mineração. E não só a Comunidade Europeia instituiu o CBAM, que está num formato de transição, e que a partir do ano que vem ele entra para valer, você vai ter que reportar todas as suas emissões, né, que são emitidas, né, o carbono que é emitido durante a fabricação do seu produto. Você tem que reportar isso para aqueles que estão exportando para a Comunidade Europeia. O Reino Unido também já entrou nisso, já está aí, acho que já está até em consulta pública, o CBAM do Reino Unido, né? Estados Unidos está trabalhando no CBAM, e outros países, né? Japão, lá na Ásia também já estão estipulando seu CBAM. A China, né, que é um grande player nessa área, ela já está pensando em também estipular o seu CBAM. E eu falei, cadê o Brasil? Nós temos que estipular o nosso CBAM aqui no Brasil. Por que não? Né? Produtos que vêm importados para cá, nós temos que fazer a reciprocidade aí da situação. Então, isso foi uma sementinha que nós plantamos, né, junto com o IBRAM e a CNI lá em Brasília, junto com o MDIC, né, da necessidade. Né? O Hollenberg também está, né, secretário no Ministério de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, MDIC. Ele também está sensível a isso e vendo a necessidade da gente criar um CBAM para o Brasil também. Né? Em virtude disso, a gente começa a ter competitividade. Né? Foi o que eu falei no início. A gente não pode, um resultado desse trabalho, ele tem que olhar muito a questão da competitividade. Não é simplesmente, olha, essa é a melhor rota, ok, mas vamos ver se ela é viável, né, dentro da competitividade internacional que a gente precisa. Né? Ela tem que ser adotada. Obviamente, aí vem a questão dos custos. Né? Então, eu vejo isso que é muito importante. E respondendo à sua pergunta sobre a sensibilização, é isso. O nosso papel IBRAM é sensibilizar o setor como um todo, reportar todo esse resultado desse trabalho, né? Para que as pequenas e as médias empresas elas adaptam a essa nova realidade, porque isso está na estratégia da sobrevivência da própria empresa. Né? A questão da descarbonização, fico feliz que tem anos que eu estou nisso, né? Quase 30 anos mexendo com a agenda de clima, e eu fico satisfeito que o carbono apareceu e surgiu, e é uma necessidade. Né? Não só para mitigação, quanto para adaptação, que a gente tem que estar muito atento a isso. Né? E esse projeto ele vai dar esses resultados, eu espero que dê esses resultados, e, né, acredito que vai dar esses resultados para a gente disseminar aí no setor. Sem dúvida. E aí aproveita, Alexandre, nesse comentário seu de novos players ou mineradoras de porte diferente, quem ainda não participou, não é um programa que é cíclico, não, vai sair o ciclo 2, o programa de descarbonização, o ciclo 3, não é isso. Ele é uma jornada que a gente entrou, é um projeto que ele entra de longo prazo, mas que existe possibilidade das mineradoras que não estiveram presentes ou não se conectaram com esse programa, em algum momento, né, entrarem nessa jornada. É uma questão da gente se procurar. Claro que quem está puxando
tem esse mérito de ter que puxar mesmo, é o papel puxador, mas em algum momento nossa entrega vai sair para algumas discussões que aquele arranjo de empresa que está aqui dentro, que vai investir numa solução, outras depois podem acompanhar aquela situação e ver se aquilo se beneficia em termos de cadeia, em termos de loja. Então acho que esse é o grande entregável do projeto, não é no final do dia chegar lá com uma apresentação, PowerPoint, colocar agora implementam, então façam isso refletir nos seus roadmaps. Não, é a gente construir cases rápidos e práticos e com toda essa visão sistêmica para ir a mercado e falar assim, ó, vamos implementar. Eu acho que esse é o grande ponto que esse projeto traz. Felipe, teve entre várias perguntas. Gente, está chovendo pergunta aqui, eu estou tendo que me organizar. A mas chuva tem uma pergunta bom, que eu acho viu? muito legal Chuva e ela é nessa recorrente. ocasião é boa, viu? Mas nós vamos caminhar. Agora eu vou chegar naquela fase final aqui do Pinga Fogo, que a gente vai endereçando umas questões rapidinhas, eu peço bem objetivo. Mas um ponto eu acho que é legal dar para explorar sobre o escopo 3. Como que o projeto olha para escopo 3? Aí eu acho que tanto você e Grant pode trazer um pouco de comentário. Valmer, fica à vontade também. Pessoal, fiquem à vontade para interagir. Mas escopo 3, Felipe, como é que a gente pode endereçar isso no projeto? Ou como vai ser endereçado no projeto? Bom, as emissões de escopo 3 são interessantes porque elas são o escopo 1 e 2 de outros atores. Então, isso não é uma abordagem direta, como lidar com o escopo 3. É claro, é uma questão de como você trabalha com seus fornecedores e entender quais deles estão melhor colocados para a redução dessas emissões e como isso vai ser feito. Mas, por exemplo, para dar uma ideia do contexto brasileiro, em Aberdeen, o Porto de Aberdeen, a gente tem trabalhado com eles, e as emissões do porto em si são minúsculas em comparação às emissões geradas pelas embarcações. E a questão é entender como que esses operadores das embarcações podem fazer essa mudança e como podemos apoiá-los para que possam fazer a redução dessas emissões. Então, quando pensamos sobre o Porto de Aberdeen e como o Porto pode apoiar os seus clientes e fornecedores nas suas jornadas de descarbonização. Primeiro, acho que compartilhar um pouco do que a gente já coletou com uma série de mineradoras. Então, já existem uma série de ações sendo feitas por essas 11 mineradoras para endereçamento do escopo 3 e muito no sentido do que o Grant comentou. Tem muito que elas façam, a não ser aproximar com os fornecedores e ajudá-los a identificar quais são as soluções, né? Outro ponto que eu gostaria de trazer daí é justamente aquilo que eu comentei dentro do nosso mapeamento do ecossistema e a gente olhar de forma muito mais ampla, né? Não olhar só para um site de mineração, não olhar só para o setor de mineração, mas olhar quais são essas inter-relações, interdependências entre outros setores, né? Então, eu toquei na questão do setor cimentício, setor de aço. Esse é um ponto bastante interessante para ser explorado. Não necessariamente, como eu falei, esse é um projeto que a gente chama de fase de descoberta, é realmente entender o ecossistema, trabalhar, mas o que pode ser feito a partir dessa fase para engajar com outros setores que invariavelmente escopo 1 e 2 de um vai ser escopo 3 para o outro, como que a gente faz essa interface com os demais setores, começa a entender quais são, do ponto de, novamente, voltando tecnologia e inovação, o que existe de sinergia, similaridade e que a gente possa ter ações cross-setoriais, o que fortalece muito o nosso poder, soft power, o lobby no sentido positivo, de o que é necessário de alteração de política pública, o que é necessário de alteração regulatória para a gente conseguir desenvolver mercados que são críticos para o atingimento de uma economia de baixo carbono. Vai lá, adiciona, vamos. Me permita só compartilhar um exemplo. O Grant trouxe aqui o exemplo do Porto e a Alcoa fez agora, recentemente, um investimento na aquisição de 2 novos navios com
condição de economia de energia de 40%, é 40% menos emissão de carbono. Então, nessa linha, como foi aqui colocado, né, não existe competitividade segredo para esse tema. Então, nós fizemos junto ao porto local do Itaqui, do Maranhão, compartilhando, né, a ideia, o que traz essa tecnologia. Não é simplesmente, a gente não é simplesmente uma troca um navio velho por um navio novo, mas dentro do que foi colocado dessa nova embarcação, há tecnologia, há investimentos em termos de propulsão, em termos de condição, desenho de casco, redução de atrito. Então, tem oportunidades que você pode fazer adaptações e também contribuir para a redução do consumo de energia. Então, essa linha da gente poder compartilhar os exemplos que faremos aqui, né, dentro do que estamos organizando do Mine Hub, mas também transcender essas fronteiras do setor, né, e compartilhar as experiências de sucesso para que globalmente, né, a gente possa realmente chegar naquilo que a gente quer, que é ter um mundo com menos carbono. Vai, Alexandre. Leandro, já por causa do nosso tempo, uma fala rápida aqui. Escopo 3 sempre foi o vilão, né? Não só para mineração, mas para qualquer setor industrial. O vilão no sentido de que é muito complexo, né? Envolve outros setores, a jusante e a dificuldade de obter dados, né? A gente, quando o Felipe fala aqui, o projeto dados, é a coisa mais importante de um projeto, para você desenvolver o projeto, e nesse caso também do projeto de descarbonização, é a obtenção de dados. Os dados necessários, né, factíveis, que a gente tem uma realidade, né, das empresas e do setor para que a gente possa traçar aí nossas estratégias. Então, esse é um primeiro ponto, né, a obtenção de dados e os dados necessários para isso. E essa questão do escopo 3, né, no nosso inventário, nós vimos que a nossa maior emissão, com certeza, é o escopo 3. Né? Quando eu falei desses 12 milhões, aí eu estou falando, né, do escopo 1 e 2 do nosso inventário, né, de 12 milhões de toneladas no ano de 2022. O escopo 3 é infinitamente maior do que isso, né, e a gente só contabilizou a categoria 10. No escopo 3 você tem 15 categorias e nós obtivemos dados apenas da categoria 10, que são aquelas, a pilotização, né, são aquelas atividades que estão ali dentro do próprio limite, né, das empresas, do escopo das empresas, mas não daria para ir além disso. Né? Então, por exemplo, citado aqui o setor de siderurgia e aço, né? Nós temos também oportunidades, né, no nosso escopo 3 de reduzir as nossas emissões do escopo 3, que é o escopo 1 da siderurgia. Né? Então, várias empresas já têm aí identificado aí projetos, né, piloto, né, de redução, por exemplo, o minério de ferro, o teor de minério de ferro, quanto mais alto for, né, e o blended, melhor for a qualidade desse minério de ferro, você vai reduzir o seu consumo de energia no alto forno siderúrgico. Né? Então, são com esses dados que a gente consegue reduzir as emissões do escopo 1 de outros setores. Né? Isso é só um exemplo. Né? Tem a questão da biomassa, entra aí carvão vegetal, entra finos. Né? No Brasil, é o único país no mundo que utiliza na sua siderurgia carvão vegetal, né, para fabricar o ferro gusa e depois o aço, né, nos altos fornos. Mas simplesmente não podemos chegar e falar, olha, vamos passar todos os altos fornos para carvão vegetal. Não, isso não existe, porque isso depende do tamanho do alto forno. O alto forno acima de 1 milhão de toneladas não consegue fazer isso, pequenos alto fornos conseguem. Então, assim, são tecnologias e inovação que a gente precisa. Eu estou trazendo esse caso siderúrgico, que eu trabalhei nesse setor também e conheço bem, e trazendo para a mineração é o nosso projeto, de identificar inovações e identificar as nossas oportunidades. Sem modinha, com estudo, fatos e dados e base. Pessoal, a lógica de projeto, acho que aqui a gente tem também uma robustez de projeto. Esse projeto ele tem reunião com os grupos de trabalho semanal. Quinzenalmente ele tem outro encontro com todas as mineradoras, membros, participantes do projeto, além da rotina que a gente tem com o Catapult e toda a equipe do projeto. A gente tem um steering committee que está sendo estabelecido também, e ele tem uma reunião trimestral para os grandes marcos.
Eu queria uma rodada rápida, nós estamos caminhando para o nosso fechamento. Então, quem tiver interesse em saber mais do projeto, se conecta tanto com o MineHub quanto com o IBRAM. É um prazer para a gente estar compartilhando isso. Mas a gente não abre mão dessa gestão do projeto para que isso não seja etéreo e não se materialize de fato numa entrega. Mas eu queria uma visão rápida de vocês. Ano que vem a gente já tem a nova Expo IBRAM, né, Bahia. E aí nós vamos estar juntos falando desse assunto. O que para você seria fator de sucesso para esse projeto, quando ele terminar e entregar ano que vem, que a gente puder conversar e falar? O que para vocês, cada um aqui, rapidamente, o que vai ser fator de sucesso que vocês querem ver acontecendo? Vou iniciar aleatório, aqui, pode Leandro, começar aí. Vou iniciar. O fator de sucesso é que na Expo IBRAM de setembro de 2025 em Salvador, que a gente apresente os resultados desse projeto. Essa é a minha expectativa, né, que a gente já apresente e que a gente já tenha, né, como eu disse aqui, um guia, uma orientação, um estudo já para ser divulgado para o setor como um todo. Então, Boa. é isso que eu espero. Até lá nós temos aí 12 meses, né, e o nosso projeto já está aí entrando em voo de cruzeiro. Boa. Até lá. E novas empresas, como você disse, Leandro, né, outras empresas que queiram também entender do projeto, nós estamos à disposição, se é possível entrar, nós vamos verificar os estágios e a gente consegue contabilizar mais empresas nesse projeto. Efeito escala. Boa, Alexandre. Bom, sem dúvida, os entregáveis são os melhores indicadores, né, que vai medir o nosso sucesso. Mas a forma como a gente vai fazer isso aí, a forma de integração, de compartilhamento, de troca de benchmark, de troca de experiências, de sucesso, de insucesso, né? Então, a gente poder demonstrar de como esse caminho aconteceu, eu acho que seria uma grande realização e também um outro fator de sucesso. Excelente maturidade de trabalho em grupo. Perfeito. Yeah, I would really Eu gostaria muito de ver alguns bons visões colaborativas sobre quais são as oportunidades, caminhos claros para desenvolver as inovações, de modo que a gente possa realmente dizer que a gente está trazendo essas novas tecnologias para o mercado e que as coisas vão acontecer. Eu acho que vai ser sucesso se a gente já conseguir baixar um pouco a temperatura, não passar tanto calor na Bahia e poder comer um bom acarajé e uma água de coco na praia. Brincadeiras à parte, eu eco o que o Grant comentou. Eu acho que a grande oportunidade é a gente conseguir, a partir da base desse projeto, ter pelo menos uma ação colaborativa de implementação, né? Então, a gente conseguir realmente criar essa espécie de blueprint do que pode ser feito a partir de uma ação coordenada, no sentido de gerar tração setorial, busca de objetivos comuns, que vai colocar o setor em condição de competitividade internacional. Boa, obrigado, Felipe. Acho que para poder finalizar, acho que conectando um pouco com o que o Alexandre falou, além de ter esses resultados, trazer também como a primeira apresentação pré-COP30, para que na COP30 Boa. seja a apresentação como o primeiro projeto colaborativo de descarbonização da indústria do mundo. Então, acho que esse é o meu objetivo aí também. Boa. Pessoal, estamos caminhando para o nosso fim do projeto. Primeiro, agradecer cada um de vocês por compartilhar, por trazer essas experiências. E mais do que isso, temos expectativas, temos o que fazer, mas um bom projeto que vai entregar e tangibilizar esse resultado. Uma salva de palmas para os nossos panelistas. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado a cada um de vocês. Um bom retorno. Obrigado, pessoal. Que tenha uma sequência ótima de congresso à tarde aí. Vamos fazer...